Células. Então, quem faz parte da videira é quem congrega conosco aos domingos somente? Não, é quem participa da vida da igreja. E a vida da igreja flui através das células. Portanto, se você ver alguém no culto e essa pessoa, você não percebe que ela está em alguma célula, você pode convidar para a sua. Quantos líderes dizem amém? Convide para a sua célula, porque nós temos muitas pessoas visitando os nossos cultos, porque graças a Deus, presença e glória de Deus tem se manifestado aqui. E aí essas pessoas visitam o culto, mas ainda não estão inseridas em uma célula. Mas nesses 21 dias, células se multiplicarão, células surgirão, igual Deuteronômio 6 disse aqui, células que você não plantou, que você não edificou, mas elas vão aparecer e vão se multiplicar, amém? Eu queria também testemunhar a respeito do nosso real missionário. Está aqui meu real missionário da minha reunião, que é a reunião que eu faço com os pastores, e eu quero pedir que todos os líderes de célula façam um real missionário na sua célula. Faz o real missionário, não fique constrangido não, vai lá, porque esse real missionário é para os nossos missionários africanos. Nós estamos plantando uma igreja lá em África do Sul, e a semana o pastor Luiz me ligou, convidando todos os nossos obreiros para vir na nossa conferência no final do ano. Diga aleluia! Aleluia! Então são 5 países lá, são 5 obreiros que nós vamos receber em Goiânia. Eu sou responsável, eu preciso da sua ajuda em oração e contribuição, e principalmente quem fala inglês, aleluia! Amém! E quem não fala, vai estudar, porque essa igreja aqui é uma igreja internacional. É ou não é, Abraão? Então, esse real missionário é depositado diretamente na conta da nossa missionária que está em África do Sul, Ivanete. Então, eu gostaria de pedir que lá na sua célula, você não esquecesse, na região metropolitana também, você pode trazer ao domingo e nós vamos fazer o depósito direto na conta dela, tá bom? Juan, leva para mim esse lá, por gentileza. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4 e versículo de número 1. A Bíblia fala para você não temer 365 vezes na Escritura. Não é tremendo isso? Alguém acha que é coincidência? Não, não é uma coincidência, é providência. Diga, não é coincidência. Estou sozinho? Diga, não é coincidência. Não é coincidência. Diga, é providência. É para que você, quando estiver temendo alguma coisa, você lembre-se, não temos. E no outro dia não temos novamente. E 365 vezes nas Escrituras, a Bíblia diz para o homem de Deus, a mulher de Deus, não temer. Portanto, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E você já é alvo do amor de Deus. Você é muito amado. Amém. Na hora que o Abraão foi traduzir aqui, ele esqueceu de traduzir Beloved Pastor. O pastor me chamou de pastor amado, aleluia. Essa parte você não traduziu, mas eu sou amado, aleluia. Alguém mais aqui é amado? Então você é amado. E aqui no texto de Hebreus capítulo 4, que é o tema da nossa ministração hoje, eu quero falar sobre a guerra do descanso. Diga, a guerra do descanso. Você já percebeu que existe uma guerra contra o seu descanso? Pessoas não conseguem dormir, elas estão sempre pensando coisas, ficam ansiosas, e aí perdem o descanso. E aí surge toda sorte de problemas psicossomáticos, surge depressão, surge ansiedade, transtornos. Por quê? Porque a guerra do diabo contra você não é contra o pecado. Eu afirmo para você, porque a Escritura diz que você já morreu para o pecado. Mas o alvo do diabo, geral, é tirar o seu descanso. E ele faz isso de muitas formas. Ele pode atacar o seu corpo, e aí você não consegue descansar. Mas a principal forma que o inimigo faz isso é na mente. Diga, na mente. Mandando setas malignas, preocupações. E quem está preocupado não consegue edificar. Não consegue edificar a família, não consegue trabalhar e ser bem sucedido nos negócios. E aí, quando ele chega em casa para descansar, no lar que Deus preparou para ele, ele não tem descanso.
porque a mente dele fica funcionando o tempo inteiro. Ele demora para dormir. E aí, isso é um caminho, diga um caminho. Mas é um caminho de morte. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus que o salmista diz no Salmo 4:8 é: em paz me deito. E demora a pegar no sono? Não. Como é que o salmista diz que o homem de Deus, ele deita atribulado? Ele deita pensando outro dia? Não, ele está em paz. Diga: eu estou em paz. Então eu te abençoo, eu declaro que você deita em paz e logo pega no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Sabe por que alguns não têm descanso? Porque quem faz repousar seguro é o dinheiro, é o trabalho, é o relacionamento. Então, se ele não estiver bem com o dinheiro, bem com o relacionamento, bem com a profissão, ele não repousa seguro. Você precisa mudar o seu descanso. Diga: o meu descanso é o Senhor. O seu descanso não é o seu trabalho, porque tem gente que trabalha muito e vive atribulado. O seu descanso também não é o dinheiro, porque tem gente que ganha muito dinheiro, Juan, e vive atribulado. Você conhece pessoas que ganham muito dinheiro e vivem atribulado? Ele não tem paz na alma, Mariana. Ele não tem descanso. Sinônimo de descanso é paz. Você e eu temos problemas, mas nós estamos debaixo da paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como que eu venci o mundo? Disse Jesus. Ele disse: eu vos deixo a minha paz. A sua herança é paz. Mas muitos crentes estão atrás de outra herança. Eles querem uma outra herança, eles querem uma herança igual do mundo. Eles começam a correr atrás do dinheiro, começam a correr atrás de ficarem ricos. E o apóstolo Tiago já nos escreveu: exorta os ricos do presente século que não corram atrás da riqueza, porque alguns crentes, nesta cobiça, se desviaram da fé e atacaram a si mesmo com muitos males. Sabe quais dos males Tiago está referindo? Insônia, ansiedade, depressão, transtornos. Mas comigo e com você não é assim. Diga: eu estou no descanso, porque eu sou de Deus. Então nós vamos agora orar, porque essa guerra do descanso você já venceu. Você já venceu. Mas algumas vezes nós saímos da posição e aí ficamos atribulados novamente. Você às vezes ouve uma notícia, sai da posição do descanso e fica atribulado de novo. Você recebe uma mensagem, sai da posição do descanso e fica atribulado de novo. Aquilo que Deus te deu permanece. Aleluia. Você está entendendo a mensagem? Amém. Se foi Deus que te deu, permanece. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Foi Deus que te abriu essa porta? Fique em paz. Ninguém pode tirar da sua mão. Ah, mas o meu patrão vai me demitir. Não, só quem te colocou lá dentro é que pode tirar você. É verdade. Se foi o seu patrão que te colocou lá dentro, você não tem segurança. Mas se foi Cristo que abriu essa porta e te colocou lá dentro, trabalhe em paz. Aleluia. Quando eu estava ministrando lá no Start, lá em Montes Claros, Deus me deu uma palavra específica para os empreendedores. Eu vou só abrir um parênteses aqui para você, que vai estar lá no nosso canal essa semana. E aí Deus me deu a maneira como Ele empreende, o maior empreendedor de todos os tempos. De eternidade a eternidade, Ele está empreendendo, porque Ele é um empreendedor. Por natureza, Deus é empreendedor, porque Ele estava na comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Ele não parou. Ele falou: não, eu preciso compartilhar isso aqui, eu preciso empreender algo. O empreendimento de Deus é Cristo. E estavam os três lá na comunhão, e Ele falou: não, vou enviar meu Filho. Nós não podemos ficar só com isso aqui para nós. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para que tenha ele domínio, empreendimento divino. Então Deus falou: eu vou empreender, não vou ficar só aqui. Empreendedores não conseguem ficar parados, eles são ativados, eles são da vanguarda, eles querem começar coisas. Pastor, mas ele já tem um negócio, então ele quer ter 2, 3, 5, 10. E você já percebeu que quando ele multiplica o talento, mais favor é dado para ele. Aí o ímpio fala o ditado, né? O rio só corre para o mar. Você já viu esse ditado? Quer dizer,
a parte que está forte vai ficar cada vez mais forte. Mas eu vou lá nas Escrituras. Jesus é que disse isso, não foi um ditado não. Ele disse: o que tem, mais lhe será dado. Percebe isso? Então, se você tem e você exerce a fidelidade em Deus, mais te será dado. Mas aquele que não tem convicção, até aquela convicção que ele tinha, lhe será tirado. Portanto, eu falo na sua vida: vá trabalhar com convicção. Aleluia! Vá para a sua casa, para a sua família com convicção. Eu sou o líder aqui dessa casa. A unção que foi em mim vai ser para toda a casa. Eu creio. É Jefferson, né? Jefferson, Deus começou uma obra de restauração na sua vida. Amém. Glória a Jesus. Mas uma obra de restauração grande. E ela está sendo rápida. Mas ela não vai ser só na sua vida financeira, não. Ela é também dentro da sua casa. Ela é também no seu relacionamento. Ela é também na sua vida sentimental. A obra que você está vendo naturalmente, porque o Senhor está te prosperando, Ele também vai prosperar dentro da sua casa. Porque a obra que Deus faz é completa. O seu coração e o coração da sua esposa são um. Amém. E ainda que o diabo diga que não, ainda que ele mande setas malignas dizendo que não, ainda que tenha setas para tirar você do descanso, você permanece no descanso em todas as áreas da sua vida. A bênção de Salomão é com você. Eu creio. Pastor, qual que é a bênção de Salomão? Olha o que o homem declarou, gente. Agora você precisa prestar atenção, daqui a pouco eu chego lá. Mas eu quero isso para minha vida. Sabe o que ele declarou? Eu tenho paz por todos os lados. Que isso? Como é que é esse negócio? Ele falou: eu não tenho problema algum. Meu Deus do céu. Se o Senhor deu isso para Salomão, é porque é para mim também. Eu vou te mostrar nas Escrituras. Eu não estou tirando aqui ao vento, não. Ele falou: eu tenho paz por todos os lados. Porque tem gente que tem paz financeira, mas não tem paz sentimental. Tem gente que tem paz sentimental, mas está atribulado financeiramente. Tem gente que tem paz sentimental, financeiramente, está atribulado na igreja. Mas é possível ter paz por todos os lados. Diga: eu recebo. Diga: eu já tenho. Paz por todos os lados. Pastor, mas por que isso não é uma realidade? Porque capítulo 4 de Hebreus, eu vou te mostrar por quê. Olha o que a Escritura diz, porque que em algumas áreas da minha vida e da sua vida, essa paz ainda não se manifestou totalmente. Capítulo 4 do livro de Hebreus e o versículo 1: temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa, diga a promessa, de entrar aonde, meus irmãos? Quem que fez a promessa? Quem que fez a promessa? Eu te pergunto, quem fez a promessa é fiel? Ele vai cumprir? Amém. Então tem outra parte a quem foi feita a promessa, que é o beneficiário, que precisa fazer algo. Eu te fiz a promessa, Juan. Falei: Juan, vou fazer tal coisa para você. Se você sabe e me conhece, e você me tem por uma pessoa fiel, você entra no descanso, não é? Você nem vai me cobrar. Por quê? Ele fala: não, o pastor falou, então ele vai fazer. Ah, mas demorou um dia, demorou 2, talvez demorou uma semana. O que você pensa? Ele deve ficar ocupado. Mas é certo que virá aquilo que ele prometeu. Porque quem fez a promessa é... Quem te fez a promessa? Espero que tenha sido ele mesmo, porque senão você vai ficar em dúvida. Vou falar de novo. Quem te fez a promessa? Porque se alguém te chamou para trabalhar, Carlos, e ele te fez promessas, e ele falou: Carlos, vou te dar tal coisa, e vou te dar isso, e vou te dar essa ferramenta, e vou te dar aquela outra. É por isso que surgem decepções nos relacionamentos, porque você está confiado na pessoa errada. É por isso que surgem problemas nas empresas, porque você está confiado na pessoa errada. É por isso que surgem problemas nas igrejas, porque você está confiado na pessoa errada. Eu quero te fazer uma pergunta: quem é que te fez a promessa? Se foi ele, então entra no descanso. Se foi ele, então entra no descanso, porque quem te fez a promessa é fiel. Por que então você está atribulado com relação à promessa? É porque às vezes nós descemos do lugar do descanso e nós vamos a outros lugares, e aí você fica decepcionado com o seu patrão porque ele prometeu e não cumpriu. Eu quero te lembrar: quem é que fez a promessa?
Se foi Deus, fique em paz. É certo que se cumprirá. Pastor, mas e se o patrão não quiser? Ora, o coração do rei está nas mãos de quem? Diz a Escritura. Do Senhor. E Ele inclina para onde Ele quiser. Se o cliente não quiser fechar com você, Alex, Deus é poderoso para inclinar o coração dele. E Deus coloca no coração dele, vai fechar com esse aqui. Ah, mas é mais caro, mas vai fechar mesmo assim. Ele acorda de noite querendo ler os livros das crônicas de Israel. Lembra do rei? Que acordou pela madrugada, teve insônia. Aí ele foi ler, ele não foi assistir Netflix nem série, não. Ele foi ler o Diário da União. As crônicas, é isso. São as decisões do rei da nação. Quando ele leu as decisões, o rei Artaxerxes leu as decisões dos reis da nação, ele viu que Mordecai o havia livrado da morte. Eu pergunto, o coração do rei está nas mãos do Senhor? E do seu patrão? E o dos seus pais? E o dos seus líderes na igreja? Diga aleluia! Então eu entro no descanso. Ah, mas e se o meu pastor não quiser? Deus é poderoso para testificar no coração de quem for necessário. Sendo nos deixada a promessa, alguém aqui tem promessa da parte de Deus? Então, a sua parte, aqui é que está a palavra, é entrar no descanso. Deus já preparou o descanso para você, você precisa entrar nele. Mas a visão te confronta, as circunstâncias te confrontam. Voltando lá no seminário Start ontem, quando Deus então começou a empreender, Ele disse, Gênesis 1:1, e Deus criou os céus e a terra. Deus criou o quê? Os céus e a terra. Duas perspectivas que você tem lá no seu negócio, diga os céus e a terra. Os céus falam dos propósitos eternos de Deus para o seu trabalho, para a sua família, para a sua igreja. Por que você está na videira? Que é mais perto da sua casa? Não. Porque você gosta do louvor? Não. Porque tem duas dimensões da igreja, os céus e a terra. Os céus falam dos valores, dos propósitos. As empresas chamam isso de missão. Falam da missão, a coisa maior. Mas quando Deus criou, Ele criou em duas dimensões. A sua casa, a sua família, o seu relacionamento tem duas dimensões. Diga céus e terra. Eu crio os meus filhos nas dimensões divinas. Eu crio nos céus e eu crio na terra. Quando eu estou criando nos céus? Quando eu vou e ponho as mãos e falo, eu abençoo em nome de Jesus. Vai ser uma moça de Deus, vai ser um rapaz ungido, não vai experimentar o mundo. Eu estou fazendo o quê? Criando os céus. Mas aí eu preciso empreender na terra. Então, já estou em outra mensagem. Aí eu vou empreender na terra. Aí quando eu vou empreender na terra, eu falo, vai estudar. Como é que está na aula? Está compreendendo a pregação? Amém. Vou ensinar a ser homem. Vou ensinar a fazer as coisas de acordo com os padrões do céu, manifesto na terra. Fecha parênteses, vai no seminário que você vai ouvir mais. Aleluia. Quando, pastor? Também no empreendedorismo, no empresário é assim. Lá na sua empresa tem duas dimensões, diga no céu e na terra. O empresário lá em Poços de Caldas, o Almeida, o Mariano esteve comigo lá, ele disse, pastor, vem cá que eu vou te mostrar o sucesso do meu negócio. Aí eu achei que ele ia me levar para ver um produto que ele vende, que ninguém vende na cidade, de Poços de Caldas. Ele tem um depósito de material de construção. E aí ele foi atrás do balcão, eu falei, vai mostrar um programa bem organizado, com todos os itens, né? Ele faz a contagem de estoque, fecha direitinho. Não, só que aí não, ele tirou o livro caixa. Vou falar, então ele tem um bom controle financeiro. Diga os céus e na terra. Aí ele tirou o livro caixa e falou, aqui pastor, segredo do meu negócio, ó. Falei, o quê? Ele falou, dízimo, pastor. Falei, dízimo? Ele falou, eu faço aqui o faturamento, lucro bruto, lucro líquido, e eu já tiro aqui, você viu, Mariana? Eu tiro aqui, já do caixa e põe no envelope. Toda semana eu vou lá e entrego. Eu pergunto, isso é dos céus ou da terra? Só pode ser porque nenhum administrador tira 10% para entregar para a igreja ou para o Senhor. Só pode ser quem crê genuinamente nos céus. Agora vou te contar o resultado na terra. Ele falou, aí ele tirou os comprovantes de depósitos e mostrou, pastor, olha aqui para você ver. Primeira semana, R$55. Segunda semana, 136.
Terceira semana, 248. Ontem ele me mandou o da última semana, 550. Aleluia! Para você fazer isso, você tem que entrar no descanso. Eu quero te fazer uma pergunta: quem te fez a promessa? Você vê aí em noticiários, né? Algumas pessoas que vivem debaixo da ansiedade. E o último estágio da ansiedade, da insônia, da preocupação é a morte. Porque se esse caminho não for interrompido, ele vai tirar a própria vida. Por isso pessoas suicidam, até pastores suicidam. Por quê? Porque eles estão fazendo a obra do descanso. Eles estão pensando assim: eu preciso tentar uma estratégia para a igreja crescer. Deixa eu ir em tal lugar, deixa eu ver o que está fazendo. E a mídia, e a equipe de louvor, e o local, e o microfone. Mas sabe o que é que confronta o seu descanso? É sempre a estrutura. Vou voltar lá agora na pregação do Start, Gênesis 1, 2. Quando Deus criou os céus e a terra, o que o versículo 2 diz? A respeito da terra, a respeito da estrutura, que ela estava sem forma e... A estrutura te confronta, Arthur. Diz: não vai conseguir. Você não tem local, você não tem ferramenta, você não tem isso. A terra sempre confronta os céus. Deus criou os céus e Ele tem autoridade nos céus e na terra. Mas a terra te confronta. Fala: tem gente melhor que você, que produz mais do que você, que entrega mais rápido que você. A estrutura, ela confronta os céus. Aí eu amo como é que Deus resolve o problema. Aleluia. Vou fluir nessa mesa, está fluindo, aleluia. Sabe como é que Deus resolve o problema da terra? Como é que Deus resolveu o problema da terra que confrontou os céus? Ele disse: está sem forma e vazia. Você não tem o predinho, não. Você que é pastor. Você não tem o veículo para fazer o seu trabalho, não. Você não tem as condições. Aí Deus resolve o problema da estrutura. Ele fala então: haja luz. A palavra criativa de Deus resolve o problema da terra. Você quer empreender? Faz como Deus faz. A estrutura confronta o que Deus prometeu para você. Porque eu te perguntei: quem que fez a promessa? Deus. Mas aí você fala: não tem condições, não vai dar tempo, eu ainda não terminei, eu não formei. Tudo a estrutura confrontando o que o céu te falou. Qual que é a maneira de resolver? Ficar ansioso? Procurar ajuda? Fazer um financiamento? Pegar um empréstimo? Desesperar? Não! Libera a palavra criativa de Deus. Então o casamento está sem forma e vazio. Então age agora unidade nesse casamento. Então no meu trabalho eu não tenho estrutura tal. Eu chamo a existência a estrutura que eu preciso para cumprir o propósito. Porque quem me prometeu é fiel. Vou te dar um exemplo aqui nessa própria igreja. Nós estamos reunidos ali do outro lado. E aí, qual que é o desafio? Está sem forma e vazio, a estrutura confronta. E aí, pastor Zé Mar, não vai dar mais. O que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou permanecer na posição. Qual é a posição? Do descanso. E aí, o que Deus faz? Deus cria onde não existia antes. Aí nós estamos aqui reunidos numa estrutura que estava diante dos nossos olhos e ninguém tinha visto. Só pode ser o Senhor. Lembra de Agar? Agar, quando ela é mãe de Ismael, Abraão falou, na verdade Sara falou para Abraão, que o filho da serva não iria herdar com o filho dela, Isaac. O filho da promessa não iria herdar com o filho da lei. Isso fala da mistura da lei e da graça. Não podem conviver juntos, não herdarão a mesma herança do pai Abraão. Então, a Bíblia diz que Sara disse para Abraão lançar fora a escrava, lançar fora a lei. E para onde que ela foi? Diga: para o deserto. Para onde que a lei sempre te leva? O deserto. Lá é lugar de escassez. E como que Agar ficou lá? A Bíblia diz que ela sentou e começou a chorar, desesperada. É isso que a lei faz com os crentes. Eles vão para o deserto e eles não conseguem ter visão, eles não conseguem ver a solução, porque não há solução na lei, porque ninguém consegue cumpri-la. A solução está sempre no outro filho, que é Cristo.
que é o herdeiro da promessa, é sempre em Isaac, porque no seu descendente é que vai herdar a promessa. E aí, quando Agar estava lá, eu te pergunto, aonde é que estava a solução? Diante dos olhos dela. O poço estava lá. Você lembra da história? A criança, estava chorando a um tiro de flecha, e aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor ouviu o clamor da criança. Porque até aqueles que estão na lei, quando eles clamarem, em favor de Deus vai ser liberado. Você não deve condenar os irmãos que estão na lei, você deve ensiná-los a clamar pela graça de Deus. Quando eles clamaram, eles vão ter revelação da graça de Deus. Eles vão entrar no descanso. E aí sabe o que aconteceu? Tinha um poço de águas diante de Agar. Por que ela não viu? Ou só tem duas alternativas: ou Deus criou o poço naquela hora, o que eu não acredito, mas eu acredito que o poço já estava lá. Mas quem está debaixo da lei não consegue ver as coisas, nem as coisas que estão diante dos seus olhos. Tem favor de Deus diante dos seus olhos, e os meus e os seus olhos serão abertos. Quantos querem entrar no descanso aqui do Senhor? A Bíblia diz então que é deixada a promessa de entrar no descanso. Mas acompanhe comigo Hebreus 4:1. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Diga, tenha falhado. Como que esses que saem do descanso falham? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas é o Evangelho, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram, diga a palavra. Como que Deus resolve o problema da estrutura? Com a palavra. A terra está sem forma e vazia. Está confrontando o empreendimento divino que Deus quer realizar, que Ele prometeu e Ele é fiel. Libera a palavra, e aquilo que não existia passa a existir. Faz isso, libera a palavra, e aquilo que não existia passa a existir. Mas também a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada de fé. Capítulo 4 do livro de Hebreus. Então, quando é que a promessa não se cumpre? É porque Deus não quer cumprir a promessa? Não, é porque quando eu e você recebemos a promessa que recebemos, a palavra que ouvimos, ela precisa de fé. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ao ouvir a palavra, fé tem que ser liberada no seu coração. Você fala, gente, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio. Aí acontece uma química celestial. O que estava sem forma e vazia começa a criar estrutura. O poço que estava diante de Agar, que não era visto por ela, agora a Escritura diz, eu gosto dessa expressão, e se lhe abriram os olhos, e viu que o poço estava lá. O poço já estava lá antes, claro, mas ela estava tão tribulada na sua alma, ela estava tão perturbada fora do descanso, que ela não conseguiu ver. Então a palavra que foi pregada não ter sido acompanhada de fé naqueles que ouviram. Nós porém, tem alguém aqui comigo? Diga, nós porém, que cremos. Então são todos? Não, são só os que creem. Só os que creem é que entram no descanso. Mas eu acho que tem alguém aqui nesse auditório que crê e que já entrou no descanso. Nós entramos no descanso. Pastor, como que nós entramos no descanso? Nós entramos no descanso sempre pela fé. Então, você só pode entrar no descanso se fé lhe é exigido. Vou te dar uma senha aqui. Se alguma coisa que você vai fazer, seja relacionamento, seja trabalho, seja ministério, não te exige fé, não procede de Deus. Não vai trabalhar nessa empresa, porque você não vai prosperar. Não comece esse negócio, porque não vai vingar. Não abra essa célula, porque não vai multiplicar. Não, já sei fazer. Eu tenho 20 anos que mexo no ramo. Vai para você ver o que vai dar. Porque, não, eu já sei fazer, tem 20 anos que eu estou no ramo. Tem 20 anos que eu estou no ramo aqui, ó, do púlpito. Pastor, mas até hoje, quando você vai pregar? Até hoje, quando eu vou pregar, dá aquele negócio aqui assim. Sabe por quê? Porque exige fé.
O dia que eu e você deixarmos a fé para trabalhar, deixarmos a fé para relacionar, deixarmos a fé para discipular, não tem descanso. Vai ficar ansioso, vai ficar atribulado. Por isso que perde noite de sono, por isso que fica ansioso, por isso que no final desse caminho de morte, até suicida, até pastor suicida. Por quê? Porque não está trabalhando o descanso. Ele quer arrumar uma estratégia para o relacionamento, ele quer arrumar uma estratégia para prosperar. Você já tem estratégia, ela tem 66 livros, leia todos eles, aí você vai prosperar. Porque foi isso que Deus falou para Josué: medita nele dia e noite, e vai prosperar em todos os seus caminhos. Quando alguém te falar, que livro que você leu para prosperar? Fala, rapaz, 66 capítulos, vou te dar um de presente, é fantástico, é o maior best-seller da história. E é verdade, é o livro mais vendido no mundo. É mesmo? E o autor? Rapaz, o autor é divino. É verdade, dá para ele. E aí ele fala, ó, você vai ler esse livro, 66 livros, é uma coletânea. Não, mas é muito livro. Não, mas é resumido num só. Eu vou te dar e você vai prosperar. Me conta, depois que você acabar de ler, faz a prova com ele. Depois que você acabar de ler, ele pode ser ímpio. Você fala, não é para você ler de uma maneira religiosa, não. Lê como um livro histórico. Lê como, né, um livro científico. E você vai prosperar. O homem vai ter um encontro com Jesus, vai converter. Vai converter. Quantos creem que vai converter? Aplica isso, faz isso. Mas a Bíblia diz que existe uma bênção. Diga comigo, uma bênção no descanso. Vamos para o Salmo 23, por favor, que hoje tem ceia do Senhor. Ai, eu estou igual Jesus, eu estou ansioso por comer desta ceia convosco. Porque ao comer do pão e ao beber do cálice, favor é renovado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome? Tem alguém com fome? Depois, não foi 40 dias e 40 noites não, mas graças a Deus, um jejum de 21 dias, e louvado seja Deus, porque o Senhor já nos preparou provisão. Salmo 23, pastor, mas qual que é a bênção do descanso? Até para descansar, é Ele que leva você. Sabia disso? A bênção do descanso é o seguinte: Cristo é que te direciona. Porque até quando você mesmo quer descansar, não sei se você já teve essa experiência, se o descanso procede de você mesmo, às vezes o descanso se torna tribulação. Eu já fiz viagens de férias com a família, que foi eu que fui naquela direção. Eu não orei para fazer aquilo, eu não consultei o Senhor, eu só olhei o pacote lá, estava bom, não sei o que, vamos comprar e vamos embora. Deu tudo errado, diga misericórdia. Porque até Ele que te leva para o descanso. Você fala assim, não, eu vou para o descanso agora, eu vou lá para uma pescaria, né? Aí você vai lá, deixa tudo programado e vai para a pescaria, chega lá, não pesca nada, não tem peixe, todos eles sumiram. Aí você foi com os companheiros, fica atribulado e volta com raiva para depois para trabalhar. Digo, o meu descanso é o Senhor. Pastor, mas eu também preciso de um descanso físico, é claro, mas quem é que te leva para esse descanso? É o mesmo Senhor que é o seu próprio descanso. Olha o Salmo 23, o que diz? Preste atenção nas escrituras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem que me faz repousar? Quem que me faz repousar? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pode ter um pasto verdinho, mas se não foi o Senhor que te levou para lá, não tem descanso. É Ele que te pega e Ele te leva. Pastor, o que você está querendo dizer? Você pode receber uma proposta para trabalhar numa empresa maravilhosa, a número 1 lá da Forbes, das melhores para trabalhar no Brasil, mas quando você chega lá é aquele pasto verdinho, mas não foi o Senhor que te levou para lá, então não tem descanso, você fica atribulado. Aí você olha para aquela igreja maravilhosa, está movendo, bombando o Instagram, e você fala, gente, que louvor, gente, que estrutura, gente, que palavra, tudo verdinho, tudo top, verdinho, mas não foi o Senhor que te levou para lá. Aí toda aquela glória, toda aquela estrutura, para o outro que Deus levou para lá, está comendo com boca boa,
mas na sua boca, Abraão, é amargo. Você não aguenta mais comer dessa grama. Você está comendo dessa grama e pensando, grama boa mesmo é lá da videira, aleluia. Aí fica de fora comendo a grama de dentro. Que coisa, já encontrou gente assim? Por que não vai comer da grama que o Senhor levou para lá? É porque precisa vencer a JP. Fala para o irmão que está do seu lado, vence a JP. Isso é coisa dos irmãos aqui da Videira Sul, né? Vence a justiça própria. O que é a JP? Fala para ele, irmão, mas fala em fé, fala, vence a justiça própria. Vence, e olha, e vai, deixa o Senhor te levar, deixa o Senhor te conduzir. Eu quero avançar um pouco mais, olha o que diz o outro versículo, versículo 2: leva-me para junto das águas de descanso. Diga, águas de descanso. Tem água agitada e tem águas de descanso. Quando você vê uma imagem de uma corredeira, um rio caudaloso, que tem uma forte corrente d'água, aquilo é águas de descanso? Você já fica agitado, aí você pensa, eu vou cair para dentro aqui, vou pegar um bote, etc. É para alguma coisa nesse sentido, é um esporte aquático, violento, coisa radical, porque é corredeira. Mas e quando você vai, não é, e vê lá uma imagem de uma lagoa imensa, daquela água assim, parada, qual que é a sensação que vem à sua alma? Descanso, refrigério. Mas preste atenção, quem te levou para essas águas de descanso? Diga, o Senhor. Então, para de tentar encontrar os seus próprios caminhos para o descanso. É Deus que te conduz para lá. Não é a estrutura que te é apresentada, não é a propaganda da mídia que é mostrada para você, porque muita propaganda de descanso é na verdade propaganda enganosa. É descanso para o outro, mas não é para você, porque quem conduz a minha vida e a sua vida é o Senhor. Eu queria pedir aos irmãos aqui da Videira Sul que tragam a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor nos dá descanso. Queria convidar também os irmãos aqui do louvor. Abra comigo em Isaías capítulo 30 e versículo 5, para nós finalizarmos. Isaías capítulo 30 e versículo 15, perdão. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteres e sossegardes, está a vossa salvação. Tem gente que converte, mas não sossega não. Tem gente que converte, mas ele não sossega. Ele está tentando até hoje prosperar, ele está tentando até hoje consertar o casamento, ele está tentando até hoje mudar a cabeça dos filhos. Ele não sossega, ele não tem sossego. Ele fala na cabeça da mulher de dia e de noite. Não tem sossego. E quem está perto dele também não tem sossego. Ele não descansa. Por que ele não descansa? Porque ele próprio está atribulado. Mas a Escritura diz, fala comigo, converteres. Diga comigo, converteres e sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Tranquilidade e confiança, a vossa força. Agora, pastor, você está me sugerindo passividade? Você está me sugerindo não fazer nada? No Novo Testamento, graça nunca foi para passividade. Pelo contrário, graça sempre foi para atividade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O apóstolo diz: a graça que me foi dada não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que os demais. Então a graça genuína do Novo Testamento, o que ela faz com você? Te faz trabalhar mais, te faz liderar mais, te faz se envolver mais, te faz produzir mais. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai participar dela agora. Fique de pé onde você está, porque existe um favor liberado para aqueles que estão no descanso. Pastor, qual que é o meu trabalho no descanso? O seu trabalho é crer. O seu trabalho é crer. Esse é o seu trabalho. E nós vamos pegar o cálice e vamos
Pegar o pão, mas você não vai comer do pão e não vai beber do cálice ainda. Nós faremos isso juntos, no descanso de Deus. Os irmãos podem distribuir a ceia. Aqueles que são batizados em uma igreja evangélica podem ceiar conosco. Da nova e eterna aliança. É nova porque todas as vezes que comerdes o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aí nós vamos adorar até que Ele venha. Pastor, mas e se Ele demorar? Nós vamos continuar adorando até que Ele venha. Eu queria liberar sobre a sua vida e a minha vida a bênção de Salomão. 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz assim: porém a mim, o Senhor meu Deus, fala comigo, me tem dado. Olha, de novo, é Ele que te introduz, é Ele que te dá. O Senhor meu Deus me tem dado. O que Ele tem dado a Salomão? Olha o que Salomão diz: descanso por todos os lados. Não há inimigo e nem adversidade alguma. Gente, nós temos que orar em cima aqui desse versículo. Você tem que meditar nele. Porque Davi é um tipo de Cristo e Salomão é um tipo dos filhos de Cristo. Você tem direito a esta bênção, tem direito a este favor. Qual bênção, pastor? Há descanso por todos os lados. Não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Porque intento edificar uma casa ao nome do Senhor. Para edificar plenamente, você precisa ter descanso por todos os lados. Levante o seu cálice. É Ele, é Cristo, é quem nos dá descanso. Toma posse desse descanso agora, meu irmão. Toma posse desse descanso agora. Não fica tentando convencer o seu marido. Não fica tentando convencer a sua esposa. Mudar a mente dos seus filhos. Transformar a sua igreja. O Senhor me tem dado descanso por todos os lados. Ministra ao Senhor agora.
diga assim: Senhor Jesus, eu creio, eu estou na nova aliança. O Senhor já derramou o teu sangue em favor dos meus pecados. Eu sou perdoado, eu sou livre de toda condenação. E ao tomar esse cálice, a minha consciência é renovada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Se Ele tem sido bom para você, levante o seu pão. Se Ele tem sido bom para você, levante não somente o seu pão, mas um altar de gratidão ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gato, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Os meus olhos verão a sua bondade e eu contemplarei o seu favor. Diga assim: eu creio que ao comer deste pão eu como vida. Ao comer deste pão eu como restauração, renovação, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu faço parte do seu corpo. A sua vida flui na minha vida. A sua saúde é a minha saúde. A sua bênção é a minha bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode comer o pão e beber do cálice sozinho ou com quem o Senhor te dá liberdade. Comei e bebei dele todos, em nome de Jesus. Slowly,